vamos estudando a primeira carta de Pedro. Olá, seja bem-vindo. Aqui é o canal Estudamos a Bíblia, em que nós vimos aqui no nosso último vídeo uma introdução, um começo aqui de 1 Pedro, e agora nós vamos retomar nosso estudo para prosseguir nos aprofundando nesse conhecimento da Palavra de Deus. Deus amado, que coisa boa ter Bíblia, Senhor, que coisa boa te ter nas nossas vidas, que coisa boa a gente ter acesso a esse conhecimento. Senhor amado, ilumina nosso caminho, Senhor, ilumina nossos passos, nos mostra a verdade em nome de Jesus. Amém! Vamos então, eu vou aqui tentar recapitular alguma coisa, mas é muito conteúdo, então eu convido você, se perdeu o último vídeo, depois desse vídeo você volta lá e vê o primeiro vídeo deste capítulo aqui de 1 Pedro, capítulo 1. Mas o que a gente viu? Pedro, o apóstolo, sim, um dos 12, aquele, escreveu essa carta em Roma. Durante uma época de perseguição à igreja, ele escreveu às igrejas que estavam lá na Turquia, por volta ali do ano 64, 65 depois de Cristo. E essa carta aqui é muito densa, é muito conteúdo, então a gente vai avançando, degustando, saboreando cada versículo para não perder nada. E estamos agora no verso 6 do capítulo 1, diz assim a palavra de Deus: nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Nisto o quê? No que a gente viu no vídeo anterior, Pedro estava falando aqui sobre a salvação que ainda há de ser revelada. Porque nós já somos salvos, mas ainda não sabemos tudo o que seremos em Cristo lá, naquele dia, quando estivermos com Ele. Então ele falou, nessa salvação, nisso, né? Vocês exultam, ou seja, vocês se enchem de alegria. Se exultam ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Gente, a coisa estava feia aqui, o Império Romano estava perseguindo os cristãos. Ao longo da vida de Pedro, aqui a gente tem alguns períodos de perseguição. Se estima que essa perseguição aqui, que ele está fazendo referência, possa ser aquela provocada por Nero César. E as perseguições não eram poucas, tá? A de Nero, por exemplo, né? A perseguição de Nero. Nero chegou à atrocidade de fazer fogueiras para iluminar a noite usando os cristãos. Sim, esse tipo de loucura e maldade. Jogava cristãos na arena para ser despedaçado por animais para se divertir. Esse tipo de perversidade. Então, quando se fala aqui em perseguição, a gente não está falando daquele chefe ruim, malvado, que lhe maltrata de graça só porque você é uma pessoa que não compartilha dos maus valores dele, não é uma pessoa corrupta como esse chefe, é uma pessoa honesta. Não estamos falando aqui daquela pessoa que lhe persegue porque você não quer participar de uma vida de promiscuidade junto com essa pessoa. Não. Nós estamos falando aqui em morte mesmo. Estamos falando aqui em muita desgraça que aconteceu contra o povo de Deus. Então, Pedro fala que tudo isso de tão terrível, diante de uma perspectiva da vida com Cristo, da vida eterna com Cristo, é uma provação breve, é um pouco de tempo, diante daquilo tudo que há de ser revelado. E assim acontece, ele está explicando por que acontece isso, né? Para que fique comprovado a fé que vocês têm. Fala, ó, as dificuldades estão aí, elas provam a fé de vocês. Elas demonstram como vocês têm fé. Muito mais valiosa essa fé, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo. Eu falei ali anteriormente, né, a questão do ouro, que eu ia explicar, a inflação. Na época de Nero, o Império Romano em geral estava fazendo isso, tá? Tinha um problema. O dinheiro, se usava metal como dinheiro, e parte das moedas eram feitas de ouro. Sabe o que o governo estava fazendo nessa época? Estava derretendo o ouro, misturando com outros metais, para aumentar a quantidade de ouro e fazer mais moeda. Então, perdia o valor e aí havia inflação em ouro. Por quê? Porque esse ouro já não era mais ouro. Então, Paulo fala assim, ó, que a fé, a sua fé, você que está me vendo aí, a fé que você tem em Cristo, ela é muito mais valiosa do que o ouro que perece, do que o ouro que se estraga, do que o ouro que perde o seu valor, que pode ser estragado, destruído, perdido. Mesmo o ouro refinado pelo fogo. Que aí era o processo de pegar o ouro, derreter, separar daquele outro metal e sobrar o ouro de verdade. Paulo fala, mesmo esse, a sua fé vale mais. A sua fé vale mais do que qualquer metal precioso que você puder imaginar. E essa fé, ela é genuína. Então Paulo fala, a perseguição, ela está revelando essa fé, que ela é genuína. E ela resultará em quê? Em louvor, glória e honra. Louvor é elogio. Glória é até difícil de explicar, né? Porque é tudo aquilo de maravilhoso que a gente nem imagina. E honra.
Honra, também é outra palavra difícil de explicar, mas é como dar a alguém valor, respeito, né? Quando Jesus Cristo for revelado. Então, tentando juntar isso tudo aqui num conteúdo só, eu falei, é muito denso, né? Hoje existe perseguição aos cristãos. Para mim e para você que vivemos essa vida boa, num país que a gente tem liberdade religiosa, que nós podemos usar até a internet para falar da nossa fé, tem perseguição mais sutil. É gente ruim, que nos diz uma coisa ruim, que faz uma coisa ruim. Mas mesmo isso demonstra, isso permite com que a gente faça essa escolha de se manter na fé. Tem gente que não tem essa fé e larga. Eu lembro da história que Jesus contou do semeador que ia semeando, aí veio o passarinho, comeu a semente, né? Pois é, tem gente que é assim, primeira coisa que tem, a semente já vai embora, né? E aí tem outro que a semente até brota, mas vem os espinhos, sufocam, e as coisas da vida, né? As preocupações, ansiedades. E tem até um pessoal aí que a semente, ela até brota assim, mas aí tem pouca raiz, o solo é raso, vem o sol, ela já seca. Mas tem o pessoal que a semente cai em bom solo. E esse pessoal dá fruto. É você, viu? É você. Você que tem um coração aí que é solo fértil para a semente, que é a palavra de Deus. Você dá fruto. 30, 60, 100 por um. Isso quer dizer, muito fruto, né? Então a sua fé, diante da aprovação, ela fica confirmada. Ela fica demonstrada. É uma fé muito mais valiosa do que metais preciosos. E é uma fé que vai resultar em louvor, glória e honra. Quando? Agora? Não. Aí está uma coisa essencial para a gente entender, que a gente vai separar o evangelho da Bíblia das teorias falsas que são pregadas hoje por falsos mestres. Esse pessoal que está prometendo paraíso na terra não é de acordo com a palavra de Deus. Aqui a palavra está prometendo perseguição na terra. Paraíso quando Jesus Cristo for revelado. Louvor, glória e honra quando ele for revelado. Então o falso mestre que ele chama lá para a tenda dele, né, dizendo que lá só tem vitória, que lá você vai ter dinheiro, tudo de novo, não cai nessa conversa não. Não cai nessa conversa não, porque o chamado de Jesus Cristo é para a gente caminhar um caminho que é difícil e passar por uma porta que é estreita. Agora, do outro lado dessa porta, aí sim louvor, glória e honra. Então, não cai nessa conversa de falsos mestres que estão lhe chamando para uma coisa que não é possível de viver. Sabe o que isso gera? Isso gera uma multidão de decepcionados. Pessoas que ficam esperando por essa maravilha toda que ela não vem, né? E aí saem, viram as costas, porque acham que aquilo é o evangelho, quando nunca foi. Aquilo ali foi apenas uma falsa pregação de um falso mestre. Mesmo não o tendo visto, Jesus, né? Nós não vimos. Pedro viu. Mas ele falou, vocês, o pessoal aqui, os dispersos, e no caso nós também, né? Mesmo não o tendo visto, vocês o amam. Interessante isso, né? Nós estamos aqui 2000 anos depois. E nós o amamos, mas nós não o vimos. E apesar de não verem agora, creem nele. Eu e você, né? Nós não estamos vendo Jesus agora. Mas nós cremos nele. Eu uma vez ouvi um trechinho de uma pregação, era um pregador de outro país. Ele dizia que ele não via o vento. Ele via os efeitos do vento. Da mesma forma, ele dizia que ele não via Deus. Ele via as ações de Deus, os efeitos de Deus. E ele sabia que Deus existia. Ele falou que da mesma forma que quando ele via as árvores balançando e ele via o capim se movimentando, ele sabia que havia vento, ele via Deus movendo as coisas na terra e aí ele reconhecia Deus ali agindo. Então eu e você, nós não vemos agora, mas cremos nele. E exultam com uma alegria indizível. Não dá para dizer, indizível é disso, não dá para dizer. Não dá para explicar a alegria de quem anda com Cristo. Novamente, o pessoal que segue essas falsas doutrinas, eles saem decepcionados e não tem alegria. Porque tem só ali uma cobiça, uma ganância por coisas materiais. Agora, quem anda com Cristo não dá para explicar a alegria. Então, eu não tenho como lhe explicar a minha alegria de ser cristão. Eu tenho como testemunhar para você do que Jesus fez na minha vida. Aliás, tem vídeos, falando de mim especificamente, eu não gosto muito de falar de mim, você sabe disso, mas tem aqui no canal, na série Pergunte Aqui, tem uns vídeos onde eu conto um pouquinho da minha caminhada, tá? Eu só conto o suficiente para testemunhar para você do que ele fez em mim. Então eu não posso lhe explicar a minha alegria e eu não posso lhe convencer de coisa nenhuma. Quem convence é o Espírito Santo. Mas eu posso testemunhar do que ele fez na minha vida.
E é isso que a gente faz. Então a gente tem essa alegria que não dá para dizer, é uma alegria gloriosa. Por quê? Pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Não é interessante? É a maneira como Pedro fala que nós estamos alcançando, não é que nós vamos alcançar, nós estamos alcançando. A cada dia nós damos um passo nessa jornada. Jesus não falou só que a porta era estreita, ele falou que o caminho era difícil. Então tem um caminho. Então tem uma caminhada que eu faço a cada dia. E Pedro aqui está escrevendo que a cada dia que eu faço essa caminhada, que eu dou mais passos nessa direção, eu estou alcançando o alvo da minha fé. E é interessante, se você já caminha nessa fé há algum tempo, e quando eu falo algum tempo, eu falo assim, vamos dizer pelo menos uns 3 anos, tá? Se você ainda não caminha há 3 anos, guarde isso que você daqui a pouco vai chegar lá e você vai olhar para trás. Mas quem caminha já há algum tempo, quando a gente olha para trás, a gente reconhece o quanto que o Espírito Santo já fez nas nossas vidas. A gente consegue reconhecer e pensar assim, uau, eu pensava daquele jeito, eu já andava com Cristo e pensava daquele jeito. Que obra que o Espírito Santo fez em mudar a minha mente, em renovar o meu entendimento. Que obra maravilhosa. Então a gente vai alcançando sim, a gente vai sendo transformado pelo Espírito Santo. Não é simplesmente, tem um dia que eu me converto, e aí eu fico nesse estado aguardando o dia da minha morte ou da volta de Jesus para ver essa salvação plena. Não. Existe uma obra. Dá para usar aquela camiseta assim, né? Deus trabalhando, né? Tem uma camiseta antiga aí, lá de décadas atrás, que eles botavam uma plaquinha, sabe aquela plaquinha Homens Trabalhando, né? E aí tinha, dizer assim, em obras, né? Espírito Santo trabalhando. É isso que nós somos. Nós somos uma obra em andamento. E a gente vai sendo transformado, sim. Daí a importância da gente estar aqui lendo a Bíblia, estudando, buscando esse conhecimento, porque esse conhecimento vai sendo instrumento na mão de Deus para nos transformar um pouquinho a cada dia. Foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês investigaram e examinaram. Interessante. Quando a gente estuda profetas do Antigo Testamento especialmente, né? Aqui no canal eu tenho uma série, que é a série Escrituras Antigas, onde eu faço uma introdução a cada livro do Antigo Testamento. Então lá tem também os profetas. É interessante que muitas vezes a gente não pensa em profeta dessa maneira. A gente pensa em profeta como alguém que profetiza, alguém que recebe uma palavra de Deus e entrega para o povo. Mas Pedro aqui está dizendo que os profetas, eles investigaram e examinaram. Claro, gente, isso faz todo sentido. Pessoas que eram cheias do Espírito Santo, numa era que o Espírito Santo ainda não estava derramado, que ele só foi derramado no Pentecostes para a igreja. Antes disso era pontualmente, vamos dizer assim, ele era pingado, depois ele foi derramado, né? Expressão minha aqui, não é expressão bíblica, mas o Espírito Santo aí estava sobre algumas pessoas. Essas pessoas tinham acesso às Escrituras, recebiam palavras diretamente de Deus e entregavam ao povo. Isso despertava a curiosidade. Aí esses profetas começavam a fazer o quê? Investigar. Começavam a examinar. Então foi a respeito da salvação, essa que nós hoje temos, que os profetas que falaram da graça investigaram e examinaram. Interessante, profetas que falaram da graça. Pedro não está aqui enfatizando o aspecto da lei, porque no Antigo Testamento vigorava a legislação no Antigo Testamento. Mas mesmo lá se apontava para a graça. E não era para a graça como algo futuro, mas como algo já presente na época deles, porque ninguém conseguia cumprir a lei. Então eles se agarravam, era na graça de Deus. Então ele fala que esses profetas eles estavam investigando e examinando, procurando saber o tempo e as circunstâncias para os quais apontava o Espírito de Cristo que estava neles. Sim, o Espírito Santo é o Espírito de Cristo, é o Espírito do Pai. Jesus já falou várias vezes, né, que ele e o Pai são um só. Então nessa época aqui, os profetas estavam investigando qual é o tempo, em que época essas coisas que estão sendo pregadas vão acontecer. Quais são as circunstâncias que esse Espírito que soprava neles estava mostrando? E eles estavam fazendo o que naquela época? Eles estavam prevendo e predizendo, anunciando os sofrimentos de Cristo. Veja, por exemplo, Isaías, que descreve em detalhes a crucificação. Então lá estavam eles investigando, querendo saber em que época que vai ser isso. Quais são as circunstâncias, o que vai acontecer. E as glórias também eles queriam saber. As glórias que se seguiriam aqueles sofrimentos. Porque não vamos esquecer, né? Jesus Cristo ele foi
recebido nos céus, glorificado, exaltado. Sim, está à direita do Pai. E os profetas recebiam tudo isso e resolveram começar então a investigar e examinar todas essas coisas. Mas olha só, a eles, aos profetas, foi revelado que eles estavam ministrando. O que é ministrar? Ministrar é exercer o seu ministério, que deles era ensinar, pregar a palavra de Deus, profetizar. Então tudo isso que eles estavam fazendo, esse exercício da fé deles, não era para si próprios, não era para os próprios profetas, mas para vocês. E aqui Pedro escreveu a vocês, eram os eleitos de Deus lá naquela região do que hoje chamamos de Turquia. Só que eu também posso dizer para vocês que me assistem, tudo isso aqui era para nós, não era para os profetas lá no Antigo Testamento. Quando falaram das coisas que agora são anunciadas a vocês, lhes são anunciadas, por meio daqueles que pregaram o Evangelho pelo Espírito Santo enviado dos céus. Ou seja, tudo isso que os profetas investigaram não era para aquele tempo, era para o tempo da igreja. Era para que nós, eu e você, pudéssemos viver todas essas coisas que agora são anunciadas a nós, anunciadas por meio daqueles que pregaram a nós o Evangelho. Eu e você estamos aqui porque alguém nos ensinou o Evangelho, alguém pregou a nós a boa notícia da salvação em Jesus Cristo. Evangelho pelo Espírito Santo enviado dos céus. Veja que o Evangelho não é humano. O Evangelho é uma graça e ele é anunciado pelas pessoas, mas por uma ação do Espírito Santo. Coisas, aliás, olha o que Pedro fala, que até os anjos anseiam observar. Ele está dizendo que aqui, essas coisas lá que os profetas investigaram, a curiosidade dos profetas também é a curiosidade dos anjos. Aqui os comentaristas bíblicos falam que é como se houvesse uma cena celestial que os anjos estivessem se debruçando para olhar para a terra, curiosos, para ver o tempo dos acontecimentos da era da igreja. Essa é a verdade aqui contida. Portanto, olha, diante de tudo isso que Pedro falou, portanto, estejam com a mente preparada. Isso aqui é para mim e para você. Eu e você precisamos estar com a mente preparada, com a mente afiada. Precisamos estar aqui em dia com a nossa leitura da palavra de Deus, com o nosso estudo, com a nossa oração. Temos que estar o tempo todo aptos ao exercício da vida em Cristo, prontos para agir. Estejam alertas. Jesus tantas vezes falou, vigiem e orem. Então aqui, estejam alertas e ponham toda a esperança na graça que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. Nós temos que depositar toda a nossa esperança nessa graça que nós vamos receber na revelação de Jesus Cristo. Quando eu falo aqui revelação, não é a revelação das Escrituras, é realmente a volta de Jesus, é a plenitude de todas as coisas. Então nós temos que estar prontos o tempo todo, alertas, e colocar toda a nossa esperança na graça que nós receberemos quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixe amoldar pelos maus desejos de outrora, pelos maus desejos de antigamente. Então agora nós somos o quê? Filhos obedientes. Lembra o que eu falei? Recebemos a salvação de graça, mas agora vamos agir de acordo com essa salvação. Como filhos obedientes, não seremos moldados pelos nossos maus desejos de antigamente, quando ainda não caminhávamos com Jesus. Não, aquela fase da vida já acabou. Quando vivíamos na ignorância. Ele fala que quando viviam, e eu estou dizendo quando vivíamos porque eu estou me incluindo como alvo dessa carta também, e estou incluindo você. Nós vivíamos na ignorância antes de Cristo. Antes de conhecermos a palavra, vivíamos na ignorância. Então agora nós vamos andar não de acordo com aqueles velhos desejos, mas de acordo com o quê? Com a graça que nós recebemos como filhos obedientes. Mas, assim como é santo aquele que o chamou, Deus, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. E aqui ele vai citar Levítico, muito interessante isso. Pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Recapitulando, o que é santidade? É a separação, a destinação para um propósito específico. É não ser mais coisa comum, coisa para qualquer coisa. Então, assim como ele deu exemplo lá, deu exemplo da xícara, de uma louça, que você separa um conjunto mais bonito para ocasiões especiais, isso é a separação que nós temos. Assim como Deus não é comum para qualquer coisa, nós também devemos ser santos nessa caminhada com Ele. Não quer dizer ser perfeito, porque a perfeição a gente não tem do lado de baixo do céu.
né? Mas é essa separação, essa destinação, essa nova caminhada que a gente vai dizer assim, não. Eu não vou andar daquele velho jeito, aquilo lá já acabou. Agora eu sou separado para um novo propósito. E o propósito é glorificar a Deus. Então, assim como Deus é santo, eu também quero ser. E eu vou andar conforme essa nova caminhada. Aqui eu dou uma pausa para a gente retomar no próximo vídeo. Convido você a continuar lendo esse capítulo, ler essa carta inteira. Se esse vídeo aqui, se esse material foi bom para você, compartilhe isso com uma pessoa. Distribua isso para alguém, para abençoar essa pessoa também. E aí no próximo vídeo você volta para a gente continuar o nosso estudo, porque você já sabe, né? Aqui nós estudamos a Bíblia. Até a próxima.